Iniciando, então, a gravação oficialmente agora. Então, muito boa tarde a todas e todos. Espero que vocês estejam bem, com saúde, com muita alegria, né, com muita satisfação que nós estamos aqui reunidas e reunidos hoje, então, para a nossa segunda aula deste módulo de produção de materiais didáticos para EAD, que é do nosso ciclo de formação continuada em EAD. Então, eu desejo que tenhamos uma ótima tarde, uma tarde produtiva, né, de boas reflexões e aprendizados, né? E eu só gostaria, eu até coloquei um lembretezinho lá no Moodle, né? Quando eu lembrei ontem da aula, que mandei um recadinho para vocês, né? Eu também fiz alusão, né? Porque na aula passada aconteceu bastante esquecimento em função da lista de presença, né? Então, eu peço a atenção de vocês, né, para que vocês lembrem, a lista ela vai ser disponibilizada ao longo da aula, mas lá para o final da aula a gente vai disponibilizar a lista, né? O Jefferson vai afixar a lista aqui na sala, e eu peço a gentileza, né, de vocês ficarem atentos, atentas, e não esquecerem de assinar, né? Porque o departamento aqui está bem esvaziado, né? Nós estamos em 3 pessoas apenas, né? Eu e mais 2 colegas servidores, 2 colegas técnicos em audiovisual, inclusive, né? Que é o nosso colega Jefferson, que é o foco do trabalho do Jefferson, é produção, vídeo, né? E o colega Rogers é mais focado na parte gráfica e na parte de Moodle, né? Então, nós não temos colegas, né, para fazer essas inserções extemporâneas ali nas listas, né, e também essas inserções, elas não são adequadas, né, porque o próprio servidor, de próprio punho, deve fazer o seu registro de presença, né, até em caso de uma auditoria, com certeza, nós seríamos questionados, né, por que tem tanta inserção forçada, extemporânea, né. Então, eu peço para que vocês tenham esse cuidado, né? Para que façam a assinatura da lista de presença vocês mesmos, né? Assim que ela for disponibilizada. Lembrando que a lista fecha, né? Às 16 horas ela fecha, né? Então, fiquem atentos, né? Para que vocês consigam assinar, certo? Então, desejo uma boa aula. Cumprimento a todos e todas, né? Que bom que estamos aqui novamente. Tá? E passo a palavra, então, às queridas colegas, professora Rosemary e professora Elisão. A aula, então, qualquer coisa é só chamar. Fico no segundo plano ali, precisando de alguma coisa, estou por aqui, tá bem? Então, boa tarde a todos e a todas aqui presentes. É uma grande satisfação a gente estar aqui trabalhando com vocês neste momento de formação, né? Formação em práticas educativas. E acredito que todos que estão aqui hoje também estiveram no nosso último encontro ou acompanharam de modo assíncrono a gravação do momento anterior. Então, resumindo um pouco sobre o que nós nos propomos a fazer durante este momento, são 4 encontros, e o primeiro a gente focou no material impresso, os formatos, todas essas questões pertinentes à produção desse tipo de material voltados para a modalidade à distância. A gente disponibilizamos uma atividade que foi de análise, né, mediante todas as discussões que nós fizemos com base nas características do material impresso, vocês fazerem análise de um material, até desenvolvido pela professora Rosemary e por mim. E hoje a gente vai focar em um outro formato de material, que é o formato de vídeo. Então, existem vários softwares aí existentes, né? Existem outros até mais profissionais, mas a gente optou, neste momento, tentar trabalhar num formato um pouco diferente do da semana passada. Da semana, vocês, como proposta, era analisar um material já desenvolvido por todas as nuances que a gente já mencionou. Hoje a gente vai tentar trabalhar com um aplicativo que ele tem versão gratuita, pode ser utilizado online, no próprio navegador que vocês optarem, né, estiverem utilizando. E a gente vai ver algumas características de utilização desse material e como a gente pode aproveitá-los para o nosso fazer laboral docente.
Pode passar, professora. O formato do momento hoje... acho que essa parte a gente pode até pular, né? O Quem Somos, a gente se apresentou na semana Já nos apresentamos. Isso, aí, voltando para os objetivos, então a gente vai tentar aprender a produzir vídeos educativos e utilizar ferramentas como o Clipchamp para a criação de videoaulas, tá? Esse formato hoje a gente está pensando em fazer como oficina. Então, a ideia é que vocês estejam aí com o computador de vocês, com o navegador para a internet, porque a gente vai passar alguma ferramenta, mostrar como manusear aqui na apresentação e dar um tempo para vocês testarem essa funcionalidade, diferente de como foi na aula passada. Então, se tiver alguma dúvida, colocar no chat, a gente vai dando uma olhada e vai tentar auxiliar vocês aqui nesse momento síncrono. E caso... Elisama, só vou aproveitar a sua fala. No nosso próximo encontro, quem puder se organizar também dessa forma, também nós vamos seguir o mesmo estilo. Então, quem puder já estar preparado, nós vamos ter um foco no próximo encontro no StreamYard. Então, vai ser uma prática também, um formato oficina. E aí, quem puder também já... Quem não mexeu, ou enfim, vai ter a oportunidade de mexer a primeira vez. Então, da mesma forma que hoje, já se preparem também para o nosso próximo. Isso. É isso. Que a gente vai ter esse momento com o StreamYard para desenvolvimento de webinars. E ao nosso último encontro, aí já vai ser um formato mais de discussão mesmo, que é focado mais em inteligência artificial e produção de conhecimento. Mas voltando ao caminho da conversa de hoje, né, nós vamos trabalhar um pouco sobre a utilização de vídeo como recurso educativo, só a parte mais teórica, sim, mas aí a gente vai focar mais na parte de oficina mesmo de prática. Vamos falar sobre o processo de produção, que ele trabalha com etapas, né, de pré-produção, produção e pós-produção. E o Clipchamp em si, ele trabalha mais no processo de pós-produção, que é a edição e montagem de um vídeo. Então, nesse sentido, vamos tentar trabalhar aqui com vocês a criação de um novo filme, adicionar arquivos ao meu projeto, porque quando a gente vai criar um vídeo, a gente trabalha com o desenvolvimento de projetos, onde lá a gente pode ter armazenados alguns arquivos que podem ser adicionados ou não à linha do tempo dessa produção. Depois vamos aprender a recortar clips, organizar a faixa, que a gente trabalha com a organização de faixas de vídeo no tipo de edição que é não linear. Então, existe sistemas, né, ferramentas que trabalham com edição linear e edição não linear. A que vamos trabalhar hoje é a não linear, ou seja, que a gente pode organizar em diferentes faixas e realocar as faixas de vídeo. Então, vamos organizar essas faixas, adicionar texto, adicionar áudio, gravar e criar. Que aí nós temos a opção de gravarmos a nossa tela, muito utilizado na produção de vídeos instrucionais, gravar a câmera, gravar o áudio e converter texto em fala. Então, acho que vocês já viram muitos vídeos na internet, até alguns memes, em que às vezes aparece uma voz bem específica, robotizada, que faz utilização desse recurso, que existe uma ferramenta que já tem a produção dessa voz, e você digita o texto e ele gera essa fala, e podemos adicionar isso aos nossos materiais. E, por fim, exportar o vídeo. Como hoje a gente vai trabalhar com a produção, testando essas funcionalidades, a gente primeiro vai testar e, ao final, a gente vai trazer uma proposta de atividade que aí vocês, enquanto docentes, profissionais da educação, vão trabalhar aí no momento assíncrono, né? A gente vai ter esses 15 dias para vocês trabalharem com a proposta de atividade que pensamos. Então, como sempre, se tiverem alguma dúvida, eu acho que eu estou mais acessando o chat, porque a Rose está olhando mais o PDF do nosso material. Aí, se quiserem colocar pergunta no chat, eu vou dando uma olhada sempre enquanto estou falando. E Rose, como sempre,
Se eu estiver falando rápido, mas eu quiser acrescentar alguma coisa, vai falando. Como vocês sabem, eu e Rosa, nós estamos em países diferentes, então a gente tentou ajustar os horários aqui para poder trabalhar esse momento com vocês. Então, começando a falar o vídeo como recurso educativo, então ele é muito utilizado e ele oferece grandes oportunidades pedagógicas. No entanto, é preciso que a gente tenha um olhar atento e uma boa percepção do que é possível que a gente possa oferecer para enriquecer esse trabalho pedagógico. E isso analisando de forma crítica, focando aspectos positivos e negativos para a utilização desse tipo de recurso nos nossos contextos educacionais, a gente ter um trabalho interessante em sala de aula. Muitas vezes, o material que a gente faz impresso, ele não consegue suprir algumas coisas que um vídeo a gente pode trabalhar. Por exemplo, a professora Rose e eu, nós trabalhamos com um curso à distância aqui de formação em EAD. Então, a gente tem todo o material que a gente trabalha modalidade, trabalha legislação, trabalha o material didático, trabalha os perfis, que a gente até falou na aula passada um pouco sobre perfil do aluno, do professor, e muitas das vezes a gente trabalha com vídeos tutoriais para a utilização de algumas ferramentas do nosso ambiente virtual de aprendizagem, porque a gente utiliza aqui, que é o mesmo de vocês, é o Moodle. Então, por exemplo, muitas vezes a gente tem um fórum de dúvidas que os alunos colocam as dúvidas. Professora, eu não entendi como é que eu faço para colocar uma atividade do tipo tarefa online. E, às vezes, no material impresso tem demonstrando isso, só que a gente sente a necessidade de chegar, não precisa ser aquela mega produção audiovisual, mas que eu consigo, utilizando um recurso como o Clipchamp, chegar lá, fazer um vídeo com a gravação da tela e a minha voz mostrando para esse aluno como ele pode sanar essa dúvida. E muitas vezes ele consegue ser mais eficiente nesse formato do que em outro que a gente já teria disponibilizado. Então, essa percepção crítica, análise de como utilizar e trabalhando de forma organizada, a gente pode sim utilizar de forma estratégica um vídeo para complementar, ou então ser o material principal do nosso trabalho laboral, principalmente na modalidade à distância, que é o que estamos focando hoje. Então, os vídeos eles vão conseguir, então, ser eficientes em capturar e manter a atenção do aluno, até muitas vezes mais do que os próprios materiais escritos. Então, como exemplo que eu dei aqui, através da demonstração, pode ser interessante para compreensão de algum conceito, que algumas vezes são considerados mais complexos. Isso pensando também no perfil do aluno, os estilos de aprendizagem. Às vezes, o material audiovisual nesse formato pode ser mais interessantes. Também consegue dar um maior engajamento, contribuindo para o debate e assimilação do conteúdo, e ainda tem os recursos audiovisuais, né? O uso da imagem, do som, vão contribuir também para essa relação entre a proximidade entre o professor e os alunos. Né? O material didático, ele tem essa função no processo de mediação entre os participantes também. Tá? Pode passar, professora. Elisama, só complementando, eu acho muito importante essa sua fala, não que as outras não sejam, mas esse início é importante para a gente compreender a função do vídeo, né? Então, o vídeo, ele não é usado apenas como um complemento, né? Ele tem múltiplas funções e, de acordo também com o perfil do aluno, esse tipo de material vai facilitar o aprendizado dele. Então, como a professora Elisama falou, os alunos têm estilos de aprendizagem, tem diversos estilos de aprendizagem. Então, tem aquele aluno que aprende melhor lendo, tem aquele aluno que aprende melhor numa aula expositiva, enfim, pelos diversos tipos. Mas a gente precisa ter um certo cuidado quando a gente pensa em criação de vídeo. Então, nós sabemos que tem estudos que avaliaram aí, por exemplo, a extensão de vídeos. Então, dependendo do contexto, a gente precisa ter um certo cuidado. Vídeos muito longos podem ter efeito contrário daquilo que a gente deseja.
E qual é o ideal? Não existe um ideal padrão para todos, então também vai depender do contexto. Às vezes um vídeo de X tempo já supre a necessidade ali que a gente precisa. Às vezes um vídeo com 2 vezes X é melhor para aquele contexto, mas a gente precisa ter esse cuidado. E de onde a gente vai partir? Aí eu vou voltar à aula passada, né? A gente precisa avaliar o nosso curso, o nosso objetivo e o perfil dos nossos alunos. A gente sabe que esse público mais jovem hoje é um público que está muito, muito acostumado, digamos assim, com os recursos mais imediatos da internet, das mídias. Então, vídeos muito longos talvez não prendam a atenção. Uma coisa que eu tenho observado e colegas têm comentado, tanto aqui em Portugal como no Brasil, colegas têm comentado o quanto os alunos têm, e para mim isso foi um estranhamento, quanto os alunos têm pesquisado conteúdo no TikTok. Como assim no TikTok? Mas a gente compreende o formato, são vídeos curtos. São vídeos curtos que entregam conteúdos bem pontuais para os alunos. Então, assim, mais uma vez, a importância de entendermos quem são os nossos alunos, sem deixar de lado aquilo que a gente quer passar, né? O nosso conteúdo e o programa didático. Eu vou pedir licença que tem alguém batendo aqui, rapidinho. Então, pode passar que eu vou continuar. Pode passar para outro slide. Certo. No síncrono, que a gente, cada um tem uma dinâmica diferente. Mas, continuando, complementando o que a professora Rose falou, é isso. A depender do projeto pedagógico, dos objetivos, até das emendas que se propõe a cada disciplina, cada curso, existe um objetivo específico. Tanto que na aula passada, eu lembro que teve uma pergunta, não me lembro qual foi a pessoa, que perguntou, mas qual é o ideal do tamanho de páginas? Eu digo, a gente no IF tem uma sistemática, né? A gente tinha, com base nas horas da disciplina, a gente tinha uma organização, um limite de páginas a serem feitas para uma aula. E da mesma forma, para o vídeo não pode ser diferente. Então, a gente percebendo os estilos e também a finalidade para o que vai ser desenvolvido, o que vai ser produzido, para qual público, aí nós temos também que adequar. Não existe uma fórmula correta. Cada instituição, cada disciplina, cada público, cada nível vai ter um tipo diferente de formato para ser trabalhado esse vídeo, certo? Então, é preciso, portanto, planejamento para que o uso ele seja seja feito, né, realizado, implementado de uma forma adequada nos espaços de ensino-aprendizagem. Então, como é que a gente pode planejar nossos vídeos? Então, não pode ser feito de uma forma leviana, senão ele não vai poder atender a finalidade qual o docente, a qual aquele grupo ele está destinado a fazer. Então, a produção de um vídeo, ele segue 3 etapas. Três etapas, a de pré-produção, a de pós-produção e a de pré-produção, de produção e a de pós-produção. Hoje, o uso do Clipchamp, ele trabalha com a pós-produção. A gente vai focar na oficina por meio de recursos de pós-produção, tá? Então, o que é a pré-produção? A pré-produção, ela é o planejamento. O que nós vamos fazer com isso, certo? Então, é o planejamento antes da produção propriamente dita, porque é o que eu sempre digo quando eu trabalho com essa oficina com os meus alunos, que antes da gente colocar a mão na massa, a gente precisa ter a receita. Então, a gente precisa planejar o que a gente vai fazer. E isso, eu estou falando aqui para o vídeo, mas em qualquer formato de material que nós vamos desenvolver, ainda mais para a modalidade, ela precisa ser feito com processo de planejamento de pré-produção. Então, basicamente, no caso da pré-produção nossa, é roteirizar esse produto que vai ser desenvolvido. Existem alguns formatos, por exemplo,
na pré-produção, na parte profissional. Então, hoje em dia, muitos dos roteiros para televisão, os profissionais, eles têm um formato de roteirização em que ele separa a coluna de áudio e de vídeo. Então, a coluna que vai ter o áudio coloca os diálogos, as narrações, as trilhas sonoras, e na parte de vídeo coloca os planos de câmera, a descrição das imagens que vão ser desenvolvidas. Mas isso a gente trabalha de forma profissional, no estúdio, para cinema, e enquanto professor. Não necessariamente é preciso utilizar esse formato. Muitas vezes a gente tem um material, por exemplo, eu vou dar uma aula vou tirar uma dúvida de um aluno sobre como disponibilizar um arquivo no Moodle. Então, eu tenho, por exemplo, um PowerPoint que eu já fiz, preparei a minha aula e eu posso utilizar aquilo como um roteiro, tá? Utilizar como um roteiro e disponibilizar esse material. Então, é necessário planejamento? É preciso fazer, e existem várias formas de fazer. O que normalmente a gente utiliza aqui, que é o que a gente vai recomendar na proposta de atividade nossa, é quando vocês tiverem um material, uma aula preparada que queiram trabalhar, vocês podem utilizar, sim, como roteirização, passo a passo, o próprio slide de vocês, tá? E como pode ser utilizado, a gente recomenda esse, mas pode ter outro formato livre, desde que ele seja planejado. É importante que a gente tenha a receita em mãos antes de colocar a mão na massa. Rose, voltou? Então, eu desconectei aqui, eu mudei de sala e desconectou. Mas você está tentando compartilhar a tela ainda? Eliane, eu estou sem permissão de compartilhar agora. Como eu saí, eu acho que tem que atribuir a permissão novamente. Eita. Eu também estou sem a permissão. Mas, enquanto isso, eu vou falando. Aqui, voltou. Obrigada, Eliane. Voltou? Certo. Pronto. Então, vou esperar. Pronto. Aí, como eu já tinha falado, né, o que é a pré-produção, é a roteirização do produto a ser desenvolvido, que ele tem versões profissionais, que são mais profissionais, e tem outros que a gente, enquanto profissional da educação, pode fazer até utilizando um slide, ou então algum formato livre, desde que a pessoa tenha em mente e roteirizado o que pretende fazer para esse material didático. Pode passar, professor. Pronto, eu trouxe aqui 2 exemplos. Um é o que eu falei, que eu tinha falado antes, que eles separam em 2 colunas. Isso é de forma até mais profissional, separa enquadramento, as imagens que vão ser trabalhadas, os planos de câmera, eles descrevem toda nessa coluna de vídeo, e o áudio, as trilhas sonoras, o que vai ser dito pelas pessoas, ou então os personagens, enfim. Esse é um formato um pouco mais profissional. E existem outros, tá? Tem outro formato para cinema, que é específico também, roteiro de cinema. Aqui é para produção televisiva mais comum, corriqueira. E a do lado direito da tela de vocês é o que eu estava sugerindo. Enquanto professores, quando a gente prepara uma aula, a gente prepara um roteiro. Tem um caminho a ser seguido e, normalmente, a gente trabalha com algum slide ou outro formato desde que a gente planeje. Então, esses 2 são alguns exemplos que eu trouxe para vocês e, com proposta de atividade, a gente está pensando em fazer justamente o lado de produção, utilizando o roteiro como um slide. Pode passar. Já na produção, a segunda etapa, né? Já que agora a gente tem a receita nas mãos, colocou tudo no roteiro, a gente vai iniciar as gravações, as capturas do que vamos precisar, né? Então, podem ser os áudios que vão estar embutidos, os vídeos, entrevistas, as gravações que vão compor, imagens que vão compor a nossa galeria para que a gente possa depois organizar esse nosso vídeo. Então, para fins educacionais, a gente pode, inclusive,
realizar gravações dos nossos slides da tela, ou então colocar alguma imagem até mostrando o próprio apresentador, docente, que vai estar trabalhando com aquele material. Pode também gravando a imagem da própria webcam do computador, então gravando pelo celular. Então, as possibilidades são inúmeras. Então, depois que a gente grava e coleta todo esse material, aí é que a gente vai para a pós-produção, para a montagem desse produto final, que a gente vai fazer o recorte, a seleção do que a gente vai querer compor nessa gravação. Então, para a pós-produção, que é essa parte de montagem, a gente vai utilizar o Clipchamp, né, que ela é da Microsoft. Ele é um editor gratuito, tem a versão gratuita, é uma plataforma bem simples, segura e fácil de usar para edição de vídeo. Ele vai apresentar, a gente vai ver na prática, né, que existem vários recursos, como biblioteca de mídia, como a opção de adicionar textos, imagens, áudio e vídeo. Temos também a opção de adicionar efeitos. A gente pode até criar um vídeo com o uso de inteligência artificial, entre outras opções. Então, a gente vai tentar fazer do zero, não fazer utilizando a IA, porque senão essa oficina ia terminar muito rápido. Pode passar, professor. Então, agora vocês vão acessar. Então, eu acredito que cada um esteja no computador, para poder acessar. Vocês, para acessar o Clipchamp, tem um QR Code aí, vocês podem acessar pelo QR Code, ou então diretamente pelo endereço, né? app.clipchamp.com/login. Quando vocês clicarem, vai ter a opção de entrar com a conta da Microsoft ou fazer uma conta do zero. Aqui no Instituto, nós temos o login escolar, o escolar que é vinculado ao Google, e eu consegui fazer o login diretamente pela minha conta do Google. Se vocês tiverem algum e-mail do Google, quiserem logar com ele, ou tiverem alguma conta Microsoft, vocês também podem tentar logar. O ideal, então, que vocês agora tentem fazer esse login da forma que acharem mais interessante. A que eu achei mais prática, porque, no meu caso, porque eu tenho a conta do Google Escolar, eu entrei com a do Google. Acho que se eu der aqui uns 4 minutos, vocês conseguem colocar. Qualquer coisa, vocês avisam aqui no chat. Quem for conseguindo fazer esse login, porque aí a gente passa para a próxima opção, certo? Elisama, eu vou mostrar aqui o meu. Tá. Porque aí já o passo a passo do login, né? Certo. Deixa eu acessar aqui a janela. A aba aqui. Aqui dá para ver? Sim. Pronto. Vocês entrando nessa página aí, vocês têm a opção de entrar ou com o login da Microsoft, do e-mail, ou com o Google. Como eu já tenho e-mail com o Google, acho que Rose também tem, né, Rose? Tem. O escolar você tem. Aí você escolhe qual é a conta que você vai entrar. Pronto, vou entrar aqui com o meu escolar. E clique em continuar. Existem essas opções, só clicar em permitir, para vocês terem acesso à página inicial, para adicionar um projeto. Também, né, quando faz o primeiro login, eles fazem algumas perguntas, mas é só para... Que indiscreto. Pronto, como o Rose está utilizando o educativo, você pode colocar a primeira opção, que é educação. You are creating... Pode ser até college, né? Higher learning. Pronto, tem essas opções, aí vocês vão ter acesso a essa primeira página, tá? Vou dar mais aí uns 3 minutinhos para ver se todos conseguem. O Jefferson já disse aqui que conseguiu entrar. Karen também.
Para quem chegou agora, a gente falou um pouco sobre o desenvolvimento de materiais audiovisuais, né, a criação, as potencialidades, e agora a gente está focando no material que no Clipchamp, que foi o aplicativo que aqui escolhemos para trabalhar hoje nesse momento com vocês. Então, o Clipchamp é um software da Microsoft. Então, você vai entrar aí em app.clipchamp.com/login e fazer uma conta gratuita. A professora Rose está mostrando aí que ela fez utilizando a conta dela do Google Escolar, certo? Aí conseguiu entrar com a senha, com a conta do Google para chegar nessa tela. Acho que todos devem ter já conseguido, né? Caso precisem, eu vi aqui que tem a opção de mudar a língua. Tem a opção. Eu estava até usando a minha no idioma português mesmo. Sim, eu acabei até não a apresentação alterando. está no idioma português. Tá, não vou alterar agora, mas fica o registro. De qualquer forma, na apresentação está em português, né? Tá. Eu acho que Pronto. todos já devem ter chegado nessa tela. Essa é a tela inicial. Como vocês já podem ver, tem a opção já de criar um novo vídeo, de criar um vídeo, como eu falei, utilizando recursos de inteligência artificial. Logo abaixo tem modos de inspiração para alguns modelos, né? De algum template, como template para modelo para o YouTube, modelo para jogos, Instagram, anúncios. Então, tem vários que a gente já tem esses modelos para poder editar. Como aqui a ideia é a gente criar do zero, vamos criar nessa primeira opção, Create a New Video, criar um novo vídeo, começando a partir do zero, né? Start from scratch. Assim que vocês clicam, eles vão entrar na área de produção do Clipchamp. Essa área aí, vocês podem ver, é até similar a muitas outras ferramentas de edição não linear profissionais. Então, quem já teve a oportunidade, acho que a professora falou que tem até profissionais do audiovisual, às vezes até um software profissional como o da Adobe Premiere, às vezes tem até uma similaridade, de certa forma, com a forma como está estruturado o layout do Clipchamp. Só que ele é mais... A Luciana falou também que lembra o OBS Studio. Pronto. São similares. Quando vocês clicam aí na opção de criar, vocês vão ter aí do lado esquerdo a opção de importar mídia. Então, você pode importar aí para a sua biblioteca de mídia dos arquivos no seu computador, como também de plataformas de armazenamento em nuvem, como o Google Drive, Dropbox, OneDrive, se estiverem conectados. Então, para isso, vamos tentar criar, então, arrastar um novo vídeo. Então, se vocês clicarem aí na opção arrastar, ou clicar também, ou clicando também em adicionar um arquivo, vocês podem tentar adicionar algum arquivo de mídia nesse projeto. Então, se tiverem alguma imagem, uma foto no computador de vocês, um vídeo que tenham no computador e adicionar essa biblioteca de mídia, tentem adicionar aí para compor a biblioteca de mídia, lembrando que não é ainda o seu vídeo, a gente está adicionando o seu vídeo final, porque aí é a sua biblioteca. A parte de montagem, essa parte inferior, que é a faixa de mídia. A faixa de mídia, onde tem
onde tem essa numeração 00000. Pronto, aí é porque o seu vídeo ele ainda está zerado. Você vai importar arquivos de mídia para a biblioteca para depois utilizá-los ou não na produção final. Então, tentem aí colocar algum arquivo de mídia no material para a gente testar como colocar. Rose, se tu quiser compartilhar o slide novamente, porque aí eu mostro uma forma que eu estava no slide, como é que eu importo. Se você não quiser colocar, se você não quiser fazer aí na frente, porque depois a gente não tinha colocado nenhum material de teste. Mas estou vendo que você já tem um aí, ó. Eu coloquei a logo do IFRN aqui. Pronto. Só. Ó, vejam que Rose arrastou e já está colocando para a faixa de mídia, né? Ela drag and drop media here é quando você pega, arrasta da biblioteca e coloca na sua faixa. Aí já está fazendo parte da produção do vídeo final. Enquanto está na biblioteca, não. Ela está na biblioteca do seu projeto, o projeto do vídeo que você está se propondo a fazer, e você pode adicionar ou não a sua faixa, tá? Tenta inserir aí algum material para a gente testar e passar para outra funcionalidade. E vamos... Oi, pois não? Espera, você quer que eu volte para a apresentação? Pode ser. Pronto, então vou encerrar aqui. Pronto, voltou para a parte que estávamos na apresentação, né? Isso. Aí passa para outro slide, por favor. Pronto. Na criação do novo vídeo, que eu mostrei, tem como você adicionar a biblioteca do lado esquerdo. Aí no próximo, por favor. O botão de importar mídia, você pode importar, como o Rose mostrou na tela, ou por aplicativos da nuvem, como Dropbox, o Google, ou se você já tem o arquivo no seu computador mesmo, físico, você pode também arrastar e soltar no dispositivo aí para importar, tá? E aí, do lado direito, eu mostro um exemplo de uma aula que eu tinha gravado em estúdio, que eu peguei e importei um fragmento dessa aula para a minha biblioteca de mídia. A Cristiane lembrou aqui que o Clipchamp, na versão gratuita, não permite o armazenamento das mídias na nuvem, certo? Então, não conseguiu entrar com a conta da Microsoft, Paulo? Tente, se você tiver algum e-mail do Gmail, você pode tentar entrar pelo Gmail. E também tem a opção de entrar, fazer o cadastro do zero utilizando um e-mail qualquer, certo? Professora Rose e eu, nós temos a conta do escolar da Microsoft, do Gmail. Aí por isso que a gente consegue fazer clicando com poucos cliques, né? Entrar e fazer esse credenciamento. Pronto, a Luciana disse também que conseguiu entrar com o institucional. Vamos dar mais uns 3 minutos aí, ver se vocês conseguem colocar uma mídia na biblioteca de vocês e a gente passa para a próxima funcionalidade.
E aí, tá dando certo, pessoal? Luciana conseguiu. Gustavo também. Certo, pronto. Roberto também. Já contou. Ótimo. Perfeito. Estou vendo que estão conseguindo. Então, pode passar, Rose. A gente adicionou a nossa biblioteca e para adicionar a linha do tempo, vocês vão ver que tem do lado direito ficam os arquivos da biblioteca. E sim, no lado direito, na parte de cima, tem o preview, né? Que você consegue ver o que tem até o momento. Se vocês não tiverem adicionado nada, tá uma tela preta. Mas se você clicar e arrastar a mídia que você colocou na sua biblioteca para a parte inferior, para adicionar a linha do tempo, a faixa, vocês vão ver o vídeo na extensão da faixa da linha do tempo, certo? Então, agora eu peço que vocês tentem, se não fizeram ainda, arrastar e colocar essas mídias, esses arquivos que vocês inseriram na linha do tempo. Aí vão me dizendo, quando forem fazendo, me digam aí para ver se estão conseguindo adicionar. Caso seja necessário, eu posso mostrar aqui. Eu tentei já colocar os prints justamente para já ter um exemplo arrumadinho, utilizando uma aula que eu já tinha produzido. Pronto, mas me parece que estão conseguindo. Eu estou vendo o chat aqui. Tá vendo aqui? Essa turma desenrolada. Conseguiram todos. Ótimo. Vamos passar. Vou passar aqui. Pronto, vocês veem que está na linha do tempo e vê que é adicionado, são habilitadas outras funções. Tem essa linha branca que está no início da linha do tempo, né, da faixa do tempo, que você pode arrastar clicando nesse triângulo da ponta. Triângulo não, né? Esse formato daí da ponta, e vocês podem percorrer na linha do tempo em que momento vai estar esse vídeo. Onde vocês pararem essa faixa, vocês têm a opção de recortar esse vídeo. Por exemplo, eu fiz a gravação de vários... Estou falando sobre um assunto, aí eu gravei uma parte aqui no laboratório do vídeo, fui outra parte para o pátio, gravei o depoimento de um outro aluno e vou adicionar, e tem a parte da faixa que eu não vou utilizar. Cometi algum erro, não parei de gravar, vou recortar. Vocês podem arrastar essa linha, essa faixa, né, essa faixa branca, para o momento que quiserem e apertar no botão que é uma tesoura, tá? Testem aí essa opção. Acho que na outra faixa, na outro slide está explicando, Rose. Passo para outro slide. Pronto, passei. Pronto, ó, essa parte branca aqui, vocês podem adicionar em qualquer parte da linha do tempo e clicar em recortar. Veja que aí também eu peguei parte dos vídeos e fui colocando em outras faixas. Como eu falei para vocês, é uma edição que ela é não linear. Ela não segue uma faixa contínua. Eu posso adicionar várias faixas diferentes. Então, por exemplo, se eu tiver uma música de fundo e queira colocar, eu posso ter uma faixa separada só para o áudio, tá? E aí peguei o meu vídeo de teste e cortei recortei em vários.
E esses eu posso deletar alguns, mudar de posição, aí fica com base na receita, no planejamento que vocês fizeram antes no vídeo. Como agora, em meio da oficina, a gente está só testando as funcionalidades, a parte de planejamento a gente vai fazer posteriormente, eu quero só que vocês utilizem a opção de dividir, de recortar, e lembrando também que vocês podem utilizar tanto utilizando o botão, colocando na faixa de tempo, na posição correta, utilizando o botão de recortar, como também tem uma tecla de atalho no teclado de vocês, que é utilizando a tecla S do teclado, tá? Então, tentem testar aí, vão dizendo se estão conseguindo. Se conseguirem, aí a gente passa para a próxima etapa, né? Pode passar, Rosa, é isso mesmo. Eu falei depois que eu vi que eu sugeri isso no outro slide, né? Fazer um pequeno vídeo, colocar, apertar, recortar e ver o resultado que vocês podem utilizar. Elisama, a Bruna comentou aqui que pegou um arquivo de 1 minuto e 15 segundos, mas salvou 15 segundos. Às vezes a gente tem essa limitação, né? Dependendo da conta. Pode ser. O tipo da conta. Como estamos usando uma conta gratuita, e pode ser que até entre as contas gratuitas também hajam diferenças, né? Porque, por exemplo, quando eu acessei aqui, eu acessei com o meu e-mail escolar e disse que era com o uso... acho que foi universitário, não foi que eu selecionei. Então, dependendo também da finalidade, podem ser que recursos estejam liberados ou limitados, né? Digamos assim. Uhum. Mas é mais uma ferramenta que pode nos ajudar. Isso. É por isso que normalmente esses recursos a gente sempre coloca os e-mails até os institucionais. Porque quando pega um e-mail que tem um .edu, .br, às vezes é liberado outras funcionalidades. Eu faço muito isso também quando eu estou trabalhando com formação para a utilização do Canvas. Aí eu sempre peço, quem tiver um e-mail institucional, coloque, porque às vezes tem mais opções de modelos, recursos que a gente pode utilizar que são voltados só para quem tem conta educacional. É comum, é bastante comum isso. Com a finalidade de ser educacional, eles liberam alguns recursos, diferentemente se você estiver usando com finalidade comercial, né? Até porque a gente sabe que tem fins lucrativos aí e eles vão querer associar aí algum recurso a isso também, alguma limitação. Mas para testar as funcionalidades que a gente vai estar testando hoje, com a versão gratuita, a gente vai conseguir fazer tudo que foi pensado no caminho da conversa. Mesmo que seja um vídeo menor, a gente consegue testar essas funcionalidades, certo? Mas aí, pelo que eu vi aqui, estão todos conseguindo colocar, né? Então, vejam se vocês conseguem arrastar agora e organizar a faixa para diferentes fragmentos do vídeo, porque como vocês recortaram, é possível que você pegue um fragmento desse vídeo, arraste para cima ou para baixo e ele cria uma nova faixa. Então, por exemplo, se eu fiz vídeo pegando vários cenários, aí eu vou querer organizar cada faixa de vídeo um cenário diferente. Uma parte que eu gravei só aqui no laboratório, outra parte que eu fui e gravei, estava no pátio. Aí eu pego, regravo e coloco em faixas diferentes para organizar como eu pensei, como eu roteirizei esse material. Pronto, a Luciana conseguiu organizar em 3 faixas. Bruna, quando gravo as aulas, às vezes eu voltava para regravar tudo. Olha, tá vendo? É interessante. Muito interessante essa opção, porque utilizando recursos de pós-produção, você tem essa possibilidade. Que é o que eu falei, às vezes a gente está gravando um material para passar para algum aluno. Aí eu começo a gravar e do nada, errei tal coisa. Eu não preciso parar aquilo agora. Eu continuo, paro, gravo de novo aquela coisa que eu fazer. Aí, quando eu vou para produção para organizar a saúde, quem espirrou? A organizar. Para organizar, aí eu pego aquela faixa que eu errei, recorto,
apago da minha linha do tempo final e consigo editar o meu vídeo. Isso, arrasta a faixa branca na vertical, okay. Clica na tesoura, isso, na tesoura ou ou utilizando a tecla de atalho S. Clicando S também consegue recortar, tá? Então, estão conseguindo, né? Posso passar para frente? Pronto. Na parte direita da nossa tela, a gente tem a opção de adicionar textos. Por exemplo, estou aqui falando, porque aqui a gente está usando uma plataforma de conferência. Mas, por exemplo, se eu gravar um vídeo e quisesse, por exemplo, que tivesse meu nome na tela, gravando e aparecesse lá, Elisama Lemos, a gente tem que adicionar um texto. Para isso, na coluna esquerda do Clipchamp, vocês vão ver até a opção texto, e ele vai dar algumas opções, tá? Opções de animação, ou se querem fazer texto sem formatação mesmo. E quando eu clico, vocês escolham aí alguma dessas opções que queiram trabalhar no material, e do lado direito, quando vai aparecer essa opção de você digitar o texto que você quer que apareça. Então, na parte direita, você vai conseguir escolher a fonte, escolher o tamanho, a cor do texto, se vai querer uma cor de fundo, tá? Alguns efeitos de animação, que é o fade in e o fade out, é a parte de aparecer e desaparecer, tá? E ajustar cores e efeitos. Acho que eu coloquei uma proposta de interação, coloquei. Pode baixar. Então, vou dar mais um tempinho para vocês experimentar. Adicionar um texto de entrada e tentar alterar essas questões de cor, posição, tamanho e fade. Lembrando que o texto ele cria como se similar a uma faixa de vídeo ou áudio que vocês têm. Então, dependendo do posicionamento que vocês vão colocar na faixa de texto, ele pode ser, por exemplo, um texto de título e depois entra o vídeo. Pode entrar, dependendo da opção de aparecer ser tipo uma legenda, tá? Ou pode ser até de créditos. Terminou, quer colocar os créditos desse texto, tá? Tentem aí colocar um título do vídeo, da opção de inserir um texto de título para o material de vocês. E tem na coluna esquerda, tem várias formas de efeitos, de animação. Testem algum deles para vocês reconhecerem aí algumas possibilidades. Bruna, Elisama, eu vou... continue. Bruna está perguntando se no StreamYard é possível fazer essa escrita no vídeo. É possível sim, a professora Rose e eu vamos mostrar como isso pode ser feito no StreamYard. Mas lembrando que são finalidades diferentes, né? O StreamYard é pensando em webinários, tá? Tem essa opção já existente também, existem alguns modelos, e explorar também as opções que são possíveis que a gente possa fazer de forma gratuita. Desculpe, Rose. Só complementando agora, do StreamYard, a gente tem as limitações, né, de quem usa a conta educacional. Alguns recursos bem interessantes, infelizmente, a gente vai ver, mas não vai ter como alterar. Mas como a professora Elisama falou, é mais voltado para fazer momentos como esse, síncronos. É possível, sim, a gente fazer a gravação e disponibilizar para consulta depois em outras plataformas, mas a funcionalidade é mais esse momento síncrono. E aí, por ter essa finalidade, acaba que é um pouco mais limitado, digamos assim, né? Não tem tantos recursos como a gente tem aqui nesse, ou no OBS, por exemplo, que são recursos muito mais variados. Então é isso. O que eu ia pedir era para... Eu vou mostrar aqui na prática, Elisama, como é que faz isso. Certo. O do corte e inserir o texto. Os dois. Aí eu vou interromper aqui o compartilhamento e vou colocar aqui minha tela.
Aqui. Pronto. O que você falou de arrastar, né? Eu tenho apenas uma imagem, mas eu arrastei aqui para a linha. O corte, eu posso... Se você quiser comentar, eu vou trazer aqui a barrinha vertical, cliquei na tesoura e agora tem um quadradinho aqui, o retângulo, né? No meu está esverdeado e aí dá para ver que ele fez o corte. Eu tenho 2 retângulos agora. Posso puxar, né, para outro espaço ou posso remover de repente. E aí a outra coisa que você mostrou foi o texto, né? Vou adicionar aqui um texto. Tem alguns tipos já pré-definidos, como você falou. Eu vou escolher esse aqui. Aí clica, arrasta, isso. Aí quando clica em cima, ele aparece ali para você digitar o que vai ter nesse texto. Aí, por exemplo, a professora Rose colocou teste, pode escolher fonte, tamanho, certo? E aí, veja, a posição que ela coloca é depois que aparece o nome do instituto, aparece o texto que você adicionou, tá? Pronto, aí dá para reduzir o tempo, né? Se não quiser muito longo, que seja exibido por muito tempo. Pronto, o Roberto perguntou aqui, inserir um vídeo, como recorto ele e coloco na faixa de cima? A professora Rose colocou, você seleciona a faixa de texto que você quer recortar, posiciona onde você quer essa linha de tempo. Onde você posicionar, você aperta ou o botão de tesoura, aí para ele recortar, ou utilizando a tecla S do teclado. Quando ela colocou a tesoura, aí você é recortado e ela escolhe a faixa de texto ou arrastando para cima ou para baixo, aí o sistema ele vai criando uma segunda faixa, certo? Tentem aí fazer novamente, que aí depois, quando todos sinalizarem, a gente passa para outra funcionalidade. A Luciana perguntou da inserção de texto, né? Aqui na barrinha lateral tem a opção de texto. Eu cliquei, aí ele abriu já essas formas pré-definidas, né? A gente pode escolher ou pode colocar um texto plano, sem nenhuma formatação. E aí depois pode configurar aqui nessa outra barra no lado oposto, né? A gente pode configurar a fonte, o alinhamento, a cor, posição. Que bom, Roberto conseguiu colocar em outra faixa. Tente colocar o texto também para a gente passar para a próxima. Luciana também, show. Pronto, então vou parar aqui o compartilhamento para voltar para a apresentação. Fabiana também, show de bola. Vira, é bem simples de utilizar, não tem muito mistério não, tá? Nós temos também a opção de adicionar áudio, que é similar a adicionar o vídeo. Se vocês tiverem alguma música de fundo e quiserem colocar, vocês podem adicionar a biblioteca de mídia e adicionar também de forma similar a sua linha do tempo. Então, se vocês tiverem alguma música, algum áudio separado e quiserem adicionar, vocês têm a opção de arrastar e aí tem a opção também de alterar o volume, tá? Testem aí colocar só um áudio se tiverem alguma música ou alguma gravação de voz para complementar no sistema. Porque, por vezes, pode ser interessante se você tiver... Até pensando no formato que eu estava
falando depois no nosso momento, que muitas vezes a gente faz videotutoriais. Aí, por exemplo, eu posso ter produzido um áudio gravado e depois eu quero demonstrar na imagem. Aí os dois estão separados. Eu posso pegar o vídeo que eu preparei, só gravei a tela e jogar o áudio por baixo, explicando como foi que eu fiz isso. Ou então, como eu sugeri aí, tiver uma música de fundo, está fazendo a entrada do vídeo, como o Rose fez no dela, colocou a logo do IF e um título de teste. E se quiser colocar uma trilha de áudio por baixo, é só na faixa vocês colocarem a trilha embaixo, exatamente embaixo de onde está a logo e a faixa para poder colocar. Então, vídeos de apresentação. Bruna perguntou: com este app posso fazer vídeos de apresentação ou similares para serem colocados no feed do Instagram do campus, que é 1 minuto? Tem. Na tela inicial, quando eu mostrei... Bom, esses slides eles estão lá no Moodle, tá, gente? Depois vocês vão poder acessar juntamente com a gravação desse momento. Lá vocês vão ver que na página inicial, porque a proposta hoje é criar um do zero. Então, a gente criou então estamos fazendo testes num projeto do zero, em branco. Mas lá na página inicial do Clipchamp existem alguns modelos. Então, tem modelo lá para fazer para formato do YouTube, formato para Instagram, tá? Tem outros lá que eu agora não me recordo, vou ter que voltar aqui. Mas eu lembrei desses dois que eles aparecem já de cara. Fazer para formato de YouTube, para o YouTube e para o Instagram, tá? Pergunto por que é uma forma interativa de divulgar um curso FIC, por exemplo. Sim, com certeza. Com certeza. Pode ser utilizado para essa finalidade, sim. Quando voltar para a página inicial, que agora a gente está dentro de um projeto. Quando voltar para a página inicial, você vai ver lá que vai aparecer criar um vídeo do zero, criar um vídeo utilizando recursos de inteligência artificial e abaixo tem modelos, tá? Já vi que deu certo, né? Vamos passar. Depois de adicionar um áudio, nós temos a opção de gravar e criar, tá? Então, como eu falei, nós temos algumas opções de gravação. A opção de gravar a tela e a câmera. Então, posso gravar, estou demonstrando alguma coisa, tem uma apresentação do material e quero falar, gravar a câmera, aí vai aparecer a minha câmera no posicionamento que eu determinar dentro da minha tela. Eu posso gravar apenas a câmera, tá? Então, só o meu rosto, ou então que eu estiver gravando com a minha webcam, gravar apenas a tela. Então, se eu quiser mostrar também como gravar alguma coisa instrumental, por exemplo, gravar como é que eu faço para recortar uma trilha. Eu posso fazer isso só mostrando a tela, sem áudio, apenas o áudio. Então, se eu estiver utilizando o microfone da minha webcam, ou no headset, ou outro microfone, eu posso ter a opção de importar e gravar para a minha biblioteca, utilizando o Clipchamp só o áudio, e converter texto em fala. Eu tenho a opção de digitar algum texto no meu sistema, escolher uma voz, vai depender também do tipo de licença quais as vozes que vão permitir a licença, e converter para a voz que eu selecionar. Roberto perguntou: a música também posso recortar? Pode. Da mesma forma, coloca na faixa a parte que você quer recortar e você, com a mesma funcionalidade, você faz isso. Então, agora vamos testar gravar a tela e câmera. Quando a gente clica lá no botão, lá na mesma parte onde a gente clicou o texto, tem a opção gravar e criar. Quando eu clico, aí ele vai perguntar qual que você quer. Então, vamos testar primeiro tela e câmera. Como a gente está no navegador, todo mundo, o próprio navegador, por segurança, já faz a pergunta de sempre. Para você permitir qual é se você vai permitir o sistema ter acesso a essas funcionalidades no seu dispositivo. Claro que para a gente testar essa funcionalidade, vocês vão ter que permitir. Então, eu aí estou mostrando um exemplo em que eu botei para permitir utilizar a minha câmera e o microfone do meu notebook, certo? Depois que clica em permitir, pode passar, Rose. Ele vai mostrar a opção em que eu vou selecionar o tipo do microfone
e o tipo da câmera, tá? Ele já dá algumas dicas, veja se não tem nada nos seus dentes. Aperta o botão vermelho, que é o botão de iniciar a gravação. Vai selecionar uma tela, a aba ou aplicativo. Então, se eu tiver com algum material, algum slide, eu queira só mostrar esse slide, a minha câmera tem a opção de colocar isso. E depois que eu terminar a gravação, ele vai importar, tá? Depois disso, pode passar, Rose. Quando pede para escolher, ele vai pedir ou uma guia do Chrome, ou uma janela, ou tela cheia. Então, cuidado. Além dos se os dentes estão limpos, vê qual é a tela que vocês vão querer compartilhar para colocar, né, no material que a gente vai gravar. E, além disso, pensando que não somos profissionais, se a gente gravou uma vez, não quiser, pode regravar várias vezes até colocar no material. E se gravou várias vezes errado, quando importar, quando importar, você tem a opção de recortar. Vai para a linha do tempo e você recorta qual foi a parte que você achou mais interessante. Então, sobe mais um pouquinho. Volta aí um pouquinho, Rose, por favor. Não, voltar. Então, era o de cima. O anterior. Então, vamos fazer o seguinte. Vou dar uns 3 minutos para vocês testarem a opção de tela e câmera, tá? Peguem aí algum material, alguma aula que vocês já fizeram, até para outra modalidade de ensino, e tentem gravar uma tela e importar para a linha do tempo de vocês, para ver como é que ela fica. Certo? Aí, se não conseguirem, vão avisando aí para a gente, para ver como é que a gente pode ajudar aqui. Eu cliquei aqui no meu, mas eu não sei se vai interferir, porque eu já estou usando a tela, a câmera. Mas eu vou tentar. Se não houver nenhum problema, eu mostro aqui também. Certo. Acho que deu certo, então vou compartilhar aqui. Você quiser ir narrando, Elisama? Certo. Então, a gente vai clicar, porque Rose é internacional, o dela está em português, é Record and Create. Aí tem as opções, todas as opções que eu falei. A que a gente está testando agora é Screen and Camera, né? Aí aparece já a webcam de Rose e ela vai já deu permissão, né? E pode começar. Ele já, no meu teste, ele perguntou, o navegador perguntou se eu permitia, aí eu já tinha clicado, aí por isso ele não exibiu de novo. Pronto. Teste aí, Rose, então começar a gravar. Aí, ai meu Deus, ele mostra para vocês? Não, mas aqui ele abriu uma segunda janela para mim, e aí ele pergunta a partir de qual tela ou guia do navegador que eu estou usando eu quero. Isso, qual é a tela que vai querer compartilhar junto com a câmera? Aí mas eu mostrei no slide qual é. Isso, ó, tá aparecendo agora. Agora deu telecine. Vou fechar aqui. Mas eles, cada um fazendo o seu, vai ver que vai aparecer a opção de escolher a câmera, qual é a câmera que vai usar, qual é o microfone e qual é qual a parte da tela. Se vai ser uma janela É porque eu estava utilizando, na época, eu estava utilizando o Chrome, o navegador do Chrome. Se eu queria uma janela ou guia do Chrome, se eu queria alguma outra janela fora do navegador, ou se eu queria tela cheia, tá? Então, tem essas 3 opções, vocês escolhem, começa a gravação, ele faz uma contagem regressiva, começa a gravar, você grava, tem a opção de refazer a gravação, ou se não, como a gente está só testando, vocês refazem depois, se for necessário. Clicam em salvar para importar isso para a sua biblioteca, linha do tempo.
Depois testem aí e me digam se vocês conseguiram. Não precisa fazer uma gravação muito extensa, só para testar a funcionalidade no momento, tá? A Karen conseguiu. A Rose acabou de chegar. Rose, tua xará chegou, Rose. Rose, a gente está trabalhando com o Clipchamp. Eu coloquei no chat, vou colocar de novo aqui, app.clipchamp.com/login. A gente está trabalhando com o Clipchamp hoje e estamos trabalhando algumas das funcionalidades que podem ser utilizadas quando a gente está trabalhando com materiais em formato de vídeo, tá? Aí agora nós estamos criamos um vídeo novo do zero e estamos utilizando agora a opção de gravar a tela e a câmera. Então, se formos fazer, por exemplo, uma aula em formato de vídeo de algum material que já tenhamos, que trabalhamos em outros momentos, um slide, por exemplo, nós podemos utilizar essa funcionalidade selecionando a parte de gravação, tela e câmera, em que a gente vai selecionar qual será a nossa webcam no sistema, qual será o nosso microfone para ser utilizado, se vai ser da webcam, se vai ser outro microfone que eu tenha, e qual a tela que eu vou querer inserir no meu vídeo, que aí pode ser, como eu estava no navegador do Chrome, quando eu tirei os prints para esse nosso material, ele seleciona se eu quero alguma guia do navegador, se eu quero uma janela que esteja aberta no meu computador, aí pode ser um PowerPoint, como eu falei, uma apresentação de slides, ou se eu quero tela cheia. Então, depois que eu clico nisso, a atividade agora era cada um fazer uma gravação de teste para importar para a sua faixa do tempo, tá? Esse material que a gente está disponibilizando aqui, ele está lá no Moodle e os colegas aqui pelo chat já estão demonstrando que é uma ferramenta que ela é bem simples de ser utilizada, tá? Então, acho que com a parte que você não acompanhou, você pode depois dar uma olhada no material e ver que as funcionalidades elas são bem fáceis de serem utilizadas. E essa aula, como já informado anteriormente, ela vai ficar gravada, certo? E a gente vai disponibilizar posteriormente, quando terminar esse momento, a gente vai disponibilizar lá no Moodle também, para você acompanhar a parte inicial que você não conseguiu, tá certo? Então, a ideia agora é tentar logar no sistema e tentar criar um novo vídeo e tentar fazer essas nossas interações, tentar testar essas funcionalidades, que depois a gente tem uma proposta de atividade ao final, tá bom? Luciano, deu certo? Eu não pergunto sequer, é o problema do meu... Ah, Jorge, está dando problema na sua câmera? Mas você consegue a tela? Porque, por exemplo, Rose, pode passar para a próxima. Também não consigo, porque a gente tem a opção somente a câmera. Se for a câmera, então não importa mudar de navegador, né? Porque eu ia pedir agora... Volta um pouquinho, Rose, por favor. Não, voltar. Onde estava somente a câmera. Porque a segunda funcionalidade que eu ia pedir para vocês é não gravar só tela e câmera. Gravar somente a câmera, tá? Essa última parte não conseguiu efetivar, mas porque também está com problema na câmera, Bruna. O Jorge está com problema na webcam mesmo. Então, não adianta trocar de navegador. Porque aí é do hardware, não é do navegador, pelo que eu estou entendendo. Aí pode testar depois, nas próximas etapas da atividade, fazer em outro dispositivo, ver se consegue gravar a câmera. Tá? Ou se tem alguma configuração de bloqueio, às vezes é do próprio sistema, alguma configuração que não habilita nem a possibilidade de permitir. Dependendo, pode ser isso, tá?
Por exemplo, eu fui testar essa funcionalidade porque eu estou no laboratório aqui do instituto que eu faço parte, né? Que a gente faz parte, Zona Leste. Mas ele não está habilitando a câmera. Aí eu trouxe o notebook, aí eu estou fazendo os testes pelo notebook. Vou até olhar, porque é importante ser laboratório ter esse acesso. Então, testem agora. Pois não. Tem uma pergunta do Roberto. Ele disse que o vídeo ficou no final. É possível trazer para trás e ficar em outra faixa, em outra parte do vídeo? É possível, sim. Da mesma forma como você recortou, Roberto, que mudou para a faixa, botou para cima, botou para baixo, também pode deslocar para a esquerda e para a direita, mudar a posição mesmo. Porque, como eu falei, a gente está trabalhando com edição não linear. Qual é a diferença? Quando você está em estúdio televisivo, que vão ser feitas gravações profissionais nessas ilhas, normalmente eles têm a opção também de fazer gravação com ilha linear. Aí, se fosse esse tipo de gravação, aí, de fato, você não ia conseguir fazer esse recorte e cola com tanta facilidade. Mas nessa opção, nesse sistema que estamos utilizando, é para pós-produção e edição em sistemas não lineares. Aí conseguimos fazer todos esses recortes e ir reajustando em diferentes faixas. Bruna, a gente está trabalhando agora com a funcionalidade de gravar a tela e a câmera. Aí a pergunta do Roberto foi se é possível, quando faz essa gravação e ela vai para a linha do tempo, ela ficou atrás. Então, se eu posso mudar. Então, tinha uma coisa que estava na frente e esse foi para trás, eu quero mudar de posição e mudar de faixa. E o que eu estou explicando é que com essa funcionalidade do Clipchamp, como trabalhamos com diferentes faixas, e a gente pode recortar, mexer, recortar a música, recortar a faixa de tempo de uma imagem, aí nós temos essa opção também em relação a quando a gente importa a gravação de uma tela e de uma câmera. Se ela foi para o final da faixa, se eu clicar em cima, eu consigo arrastar ela, recortar, copiar e colar, duplicar, colocar em outro momento da faixa. Foi essa a dúvida dele. Que até sugiro que testem também quem tiver com a webcam funcionando para inserir somente a câmera também, tá? Em relação a quem tem a opção de gravar a tela, todos conseguiram colocar a tela, somente a tela, ou então a tela e a câmera, quem não estava com a opção da webcam funcionando? No seu navegador deu pop-up bloqueado? Uma parte foi um problema que deu no meu aqui no computador do laboratório, porque tem que estar habilitada a pop-up, porque senão você não consegue clicar em permitir que o navegador ele acesse a funcionalidade da sua webcam e da gravação da sua tela, tá? Thaís conseguiu, Luciana deu certo, Karen, o meu rosto ficou atrás da gravação da tela. Ficou atrás, mas eles estão em arquivos separados? Porque se tiver e você organizar a faixa, você pode, por exemplo, pegar a faixa que está a sua tela, colocar para cima e ele aparece em cima. Ah, conseguiu, show. Então, agora a gente vai utilizar a opção de colocar só a tela. Esse aí foi uma aula que eu dei até em Portugal. Eu peguei só a tela do computador e fiz uma gravação somente mostrando alguma coisa de iluminação da minha tela, certo? Então, vocês vão fazer exatamente isso. O procedimento é similar. Ele vai pedir a permissão, que se já não tiverem dado, e você escolhe a tela, aperta no botão vermelho e começa a gravar. Quando terminar e salvar, para botar para edição, ele volta para a tela anterior do Clipchamp para inserir na faixa, tá?
Vou dar mais alguns minutinhos para vocês testarem somente a tela e vão sinalizando quando vocês conseguirem fazer. Essa segunda funcionalidade da tela é a que eu falei para vocês, que eu utilizo muito quando a gente está trabalhando aqui nos cursos da gente de formação em EAD, que tem alguma dúvida específica. Eu não sei como inserir uma URL de um vídeo no YouTube no meu material. Aí eu quero mostrar, você clica aqui, você faz isso, você faz aquilo outro, e respondo mandando o vídeo num fórum de dúvidas, por exemplo, porque o material que eu já tinha disponibilizado previamente não foi suficiente. Então, aí, normalmente, eu utilizo algum recurso desse, de gravar somente a tela, tá? Mostrando como é o passo a passo na prática, de como fazer. Como seleciono uma tela? Quando você clica em permitir, é de forma similar que que a gente tinha mostrado anteriormente da apresentação. Espera aí, só um instante, vou olhar aqui onde é que está. Que ele aparece 3 opções. A guia do Chrome, que aí é porque eu estava utilizando o Chrome. A janela do lado tem 3 abinhas. Guia do Chrome, janela ou tela cheia. Aí você vai escolher, né? Se já tiver com esse aplicativo aberto, você escolhe janela e escolhe a janela da sua apresentação. Eu tentei mostrar aqui, mas é porque não exibe essa outra janela. Mas é isso. Tem uma guia do Chrome, que no caso o meu está aberto, o Chrome, janela e tela cheia. E aí tem que estar aberto, né? O documento, ou o site, enfim, o que você quiser exibir, ele tem que estar aberto ao mesmo tempo no seu computador. Gustavo perguntou, caí aqui e perdi uma parte, o que estamos fazendo? Certo, nós estamos agora utilizando os recursos de gravar e criar. Então, existem aí essas 5 opções. Você gravar a tela e a câmera. Então, você está tem uma apresentação de slide, e quer gravar mostrando também o seu rosto, por exemplo, pegando a gravação da webcam e do microfone da fala, você utiliza essa opção tela e câmera, clicando do lado esquerdo da tela do Clipchamp, na parte de gravar e criar, e aparecem essas opções. Então, agora nós já fizemos tela e câmera, fizemos a câmera, e agora eu solicitei que vocês fizessem somente a tela, que aí eu dei como exemplo para tirar alguma dúvida pontual que muitas vezes o material impresso que a gente tem não consegue sobre alguma coisa prática, utilizar o sistema em alguma funcionalidade. Então, utilizando o Clipchamp, gravando somente a tela, eu posso habilitar uma guia do Chrome para ficar sendo gravada e eu mostrar onde clica em cada opção, gravar esse vídeo e enviar para o meu aluno. É uma forma como a gente utiliza essa funcionalidade, tá? Aí, na tela que a professora Rosa está compartilhando, eu utilizei essa mesma oficina, só que eu trabalhei em outro contexto, eu gravando a tela da apresentação de slides. Então, botei em modo apresentação e coloquei para gravar somente a tela, tá?
Esse é o exemplo. Eu pedi para vocês testarem aí para colocar. Roberto, conseguiu selecionar uma janela? Quando habilita o compartilhamento, o sistema ele se pergunta. Aparece 3 abas. Uma é a de guia do navegador. Eu estava utilizando o Chrome, aparece a guia. Ah, perfeito. Certo, perfeito. Então, conseguiu gravar. Show de bola. Então, todos estão conseguindo, né? Eu posso passar para outra opção? Somente o áudio. Vocês verem que é muito simples, gente. Eu acho que essa oficina vai terminar até mais cedo hoje. Primeiro, agora eu quero que vocês testem o áudio. Então, gravem somente o áudio. Roberto colocou, parece um Frankenstein até agora, organizar e ficar um vídeo que eu quero ver. Mas agora é só para gente, para instrumentalizar, todo mundo aprender as funcionalidades, as básicas que a gente tem, porque depois, quando a gente terminar esse momento, aí sim a gente vai fazer como eu tinha dito no início, que não posso somente clicar e achar que vai ser feita uma mágica, não. No processo de produção de um vídeo, ele tem 3 etapas. A pré-produção, que eu disse, que é ter a receita em mãos, antes de ir botar a mão na massa. A produção, que é a captura das imagens, dos sons, dos vídeos, das animações que queremos colocar com base no nosso planejamento. E a gente pulou essas 2 etapas. A gente está aqui na pós-produção, que é a parte de utilização de um sistema com essa finalidade, que hoje a gente está trabalhando com o Clipchamp, que tem essas funcionalidades que eu estou mostrando para vocês, tá? Pensei em usar o pó do pilim-pim. Vai dar certo. Agora a gente está trabalhando somente com o recurso de pós-produção. Paulo também está no mesmo, porque a gente está só testando as funcionalidades, tá? Mas vocês vão ver, depois que utilizar com planejamento, com organização, vocês vão ter um bom resultado, tá? Então, testem agora gravar somente o áudio, para quem tem microfone habilitado da webcam, ou de um headset, ou de um microfone de lapela, para ver como aparece, como esse Frankenstein de vocês vai aparecer na linha do tempo, certo? Aí, quando forem testando, vão colocando aqui para mim, para a gente dar sequência à próxima etapa, tá? Da nossa aula. Essa foi boa, Frankenstein. Outra coisa interessante, que aí fica para quando vocês forem fazer outros testes em casa. Tem a opção também de criar utilizando recursos de IA. Então, uma das oficinas que eu trabalhei também uma vez com os alunos foi utilizar recursos de IA para trabalhar ver essas possibilidades para criar algum vídeo também educativo. Então, eu cheguei a utilizar até outros recursos externos, um que cria uma música, utilizando recursos de IA, e criou uma música sobre um assunto interessante da área que a gente estava estudando no momento. Aí tentei clicar e criar esse material utilizando o Clipchamp. Então, as possibilidades são inúmeras, certo? A gente está só mostrando algumas para que vocês possam trabalhar depois no desenvolvimento dos materiais de vocês em formato de vídeo, tá? E aí, conseguiram colocar somente o áudio? Posso passar para a próxima? Podemos? Karen, sim.
Não, Roberto perguntou aqui. Nós vamos enviar para a professora Elisama avaliar a produção de todos no dia de hoje? Hoje não. O que a gente vai querer de vocês, eu vou mostrar o que vamos querer de vocês um pouco mais na frente, é que agora que vocês sabem, vão estar cientes como é as ferramentas de pós-produção, aí agora a gente vai trazer uma proposta, uma que vocês vão planejar, produzir e desenvolver, disponibilizar para a gente. O Frankenstein agora a gente não quer, certo? O Frankenstein é só para vocês testarem a funcionalidade. Então, para treino. Exatamente, é para treino. Agora a gente vai utilizar essa funcionalidade de converter o texto em fala, tá? É a última opção da ferramenta lá de gravar e criar. Então, quando vocês converter em texto em fala, vai aparecer o que está mostrado aí na tela. Primeiro você seleciona o idioma que vocês vão estar trabalhando, que o nosso aqui é português do Brasil, né? E escolher a voz. Aquela voz mecânica que a gente vive escutando nos memes do Instagram, do TikTok, é essa voz aí de Francisca, tá? Se vocês estiverem utilizando o idioma português, aparece Francisca, tá? Aí logo abaixo, vocês digitam o texto que querem que a voz de Francisca gere, tá? E aí vocês conseguem gerar esse áudio e colocar na linha do tempo de vocês. Testem mais essa funcionalidade. Tem outras vozes, tá? Se quiserem testar outras, a Francisca é a mais comum. Mas tem outras, se quiserem testar. Oi, professora Elisama, desculpa, eu não vi como que você chegou nessa tela. Ah, certo. É de forma similar como a gente colocou o texto, tá? Vocês do lado... É que eu perdi essa parte, então, acho. Desculpa. Rose, pode voltar onde aparece... Eu vou exibir aqui. Aqui, pronto. Pronto, você está aí com a tela do Clipchamp, aí do lado esquerdo, você está vendo que tem Record and Create, mas se você tiver com o navegador traduzido, é gravar e criar, tá? Aí a opção que a gente está trabalhando agora, quando clica, é a última, que é conversor de texto em fala, ou no inglês, text to speech. Ah, tá, perfeito. Quando a gente seleciona e escolhe a voz, a Francisca é aquela voz mais caricata que nós vemos na internet, quando tem alguns vídeos desses de vozes mais mecanizadas, e aí embaixo você coloca o texto que você quer que essa ferramenta gere o áudio, tá? Beleza, obrigada. Por nada. Testem aí. Tem como pré-visualizar, escolher qual o idioma, e depois que vocês criarem isso, vocês podem clicar em salvar. Aí ele vai para a sua biblioteca e linha do tempo, tá? Sua faixa. Deu certo, então, Karen? Normalmente eles seguem onde o cursor está parado. Aí você, como é a edição não linear, Roberta, aí realmente vai ter que fazer esse arrasto. Por isso que é bom organizar em diferentes faixas. Porque nas diferentes faixas você consegue deslocar mais, sabe? Deslocar melhor para ficar mais organizado sua faixa, tá? Rose conseguiu, Roberto conseguiu a Francisca, Karen conseguiu também. Legal, legal, viu? Eu acho bem engraçado, interessante essa funcionalidade. Lidiane também, ótimo, todo mundo está conseguindo. Então, uma dica, Roberto está falando, então uma dica seria antes da gravação situar onde quero que ela já fique. Isso. Por isso é importante a coisa do planejamento. Como você já planejou o início, o meio e fim desse seu material, você já pode ir colocando na faixa e desenvolvendo com base no seu planejamento. Agora, como a gente está fazendo aqui, testando a funcionalidade, realmente, a gente não planejou para ficar
previamente organizado conforme que a gente planejou, porque a gente não planejou nada. A gente só está planejando testar as funcionalidades e depois, na proposta de atividade, a gente colocar seguindo o planejamento, né? Lidiana, ela pronunciou errado a palavra. Eita, escolhe outra voz, vai que pronuncia certo. Bom, gente, para ir desse processo de gravação, agora a gente tem a opção de exportar. Fiz meu vídeo, organizei na minha faixa e vou exportar para gerar um arquivo no formato que eu queiro. Quando eu clico em exportar, a funcionalidade ela fica lá no lado direito, superior direito. Vocês vão ver que tem um botão roxo, exportar. Quando eu clico em exportar, ele vai dar algumas opções, que aí também vai depender da licença que vocês têm. Eu aí estava utilizando a escolar, certo? Do Google. A depender de vocês, pode ser que apareçam outras opções. E abaixo aparecem algumas para ser paga. Como para a nossa funcionalidade, fins educacionais, a gente não precisa ter uma mega produção cinematográfica, ele dá algumas opções para a qualidade do vídeo, de 480p, 720, certo? Algumas que, na minha, apareceu gratuitamente essas três, 480, 720 e 1080. Quando eu clico a opção, aí ele vai começar a exportar, que ele vai pegar tudo que está nessa sua faixa de tempo e vai renderizar. O que é renderizar? É pegar, tratar todas as imagens para a qualidade do vídeo desejada para vocês e gerar um arquivo, no caso aí, um arquivo MP4 no formato de vídeo. Além disso, além de eu escolher o formato do arquivo e publicar, no meu caso, eu tenho essas opções aí. Salvar para o Google Drive, já carregar no YouTube, já enviar até para o TikTok, para o Dropbox, se eu não me engano, aparece também a opção do Facebook, tá? Eu posso linkar com esses sistemas e já postar. Eu coloquei para ser renderizado e salvar direto no meu computador, tá certo? Então, agora, façam a mágica aí, exportem o vídeo na opção que vocês têm para ver como fica. Uma coisa que eu acho interessante, que aí eu não falei, quando vocês organizam na faixa de tempo, arrasta e solta, vocês na tela superior, que tem o preview, como o vídeo está ficando, a depender de onde vocês colocaram, vocês podem ter deixado espaços em branco. Então, eu coloquei uma imagem aqui, aí o outro vídeo eu arrastei, mas ficou em outro momento e tem um limbo ali que não aparece nada. É interessante prestar atenção nisso, que também a gente precisa organizar os espaços em branco para que não fique uma hora do meu vídeo que renderizou, não tinha nada e ficou só a tela preta, tá? Eu falo isso agora para já ficar a dica para quando vocês forem fazer a atividade final, lembrar que ele vai gerar agora uma linear, é um arquivo só. E dependendo de como vocês organizaram a faixa, se ficou alguma parte quebrada, ele vai gerar o vídeo com a parte totalmente vazia, certo? Porque ele grava a linha do tempo toda que você ocupou. Testem aí exportar e vão me avisando aí como ficou, se conseguiu fazer o Frankenstein de vocês. Sim, aparece, quando você está clicando em exportar, vai aparecendo a tela de carregamento de quantos por cento já foi renderizado. E o preview que eu falei para vocês é na própria linha do tempo. Por exemplo, quando vocês clicaram lá e colocaram um texto, converteram um texto em fala, colocaram a tela, colocaram a câmera, na parte acima da faixa, ele tem um preview, que você pode chegar lá, dar o play. Como aqui o texto. Isso. Que ele vai mostrando como está na sua linha do tempo. Aqui esse o texto. Preview, certo? E aí, quando vocês forem renderizar, que ele pergunta, dá a opção. Aqui o texto. Ele vai mostrar, se você não tiver colocado nas faixas organizado, como o Rose colocou, em sequência, por exemplo, se tiver alguma faixa aí que esteja bem mais à frente, por exemplo, Rose,
Pega, por exemplo, esse teste aula e arrasta mais para o lado, deixando isso para o lado direito. Para o lado direito. Pronto. E o texto em fala que você gerou também. Pode, isso. Aí deu play novamente para mostrar como é que ficam os espaços em branco. Voltando para isso. No meu preview, aí eu vou ficar com essa tela preta. Entendeu? Eu não organizei a minha faixa para ela estar organizada linearmente. Rose já tinha previsto isso e colocado em sequência. Mas se a gente deixar esses espaços em branco, quando eu for renderizar, ele vai gerar o vídeo com esse espaço em branco, certo? Então, lembrem-se disso também quando forem fazer a proposta de atividade. E isso aí, vocês, nessa edição não linear, vocês conseguem manusear facilmente para organizar seu material. Gustavo ficou ruim, mas deu certo. Travou. Travou para você, Fabiana? Mas você chegou a fazer essa última parte de gravar e criar? E agora a gente está trabalhando com alguns recursos de gravar e criar, inserir na nossa... Ah, certo. O processo de renderização, ele leva um tempo mesmo, tá? A depender também da qualidade que você selecionou para renderizar. Por exemplo, quando eu botei um material de 480p, renderizou mais rápido que de 1080, certo? Mas acontece, vai levar um tempo, mas ele vai ser renderizado e vai ser salvo no seu computador, se você tiver selecionado essa opção, ou então, se tiver conectado em alguma plataforma, pode também subir diretamente para uma plataforma, tá? Vou dar mais uns minutinhos aí para vocês verem, verem o processo de renderização e exportação do arquivo de vídeo. Pelo menos uns 3 minutinhos para ver se ele vai. Aí a gente vai para a próxima etapa da nossa aula. Passou da metade, já tá de boa. Já vai dar certo. Mas todos conseguiram dar início ao processo de exportar? Certo. Perfeito. Tá, o Roberto colocou a dúvida aqui. Duração do vídeo seria interessante de quanto tempo para incluir entre imagens, tela e vídeo? Olha, depende muito da funcionalidade, da finalidade, Roberto. Vai depender mesmo de qual a intenção de cada imagem, de cada vídeo que você tenha enquanto proposta de trabalho. Por exemplo, se eu vou fazer... E aí é uma percepção pessoal, né? Se eu for fazer um vídeo para tirar alguma dúvida, uma coisa pontual entre uma utilização de um sistema e que eu queira cativar, chamar a atenção do aluno com uma coisa pontual, acho que não vai adiantar eu fazer um vídeo de 15 minutos, meia hora para essa finalidade. Agora, por exemplo, se eu for trabalhar com uma aula que eu esteja gravando tela e câmera e eu vou dar uma aula sobre os fundamentos da educação à distância, as diferenças entre modalidades ou então entre metodologias de ensino, aí eu posso precisar ter um pouco mais de tempo. Eu vou falar o que é uma modalidade de ensino, modalidade à distância, explicar que ela é diferente de ensino remoto emergencial, diferente de ensino híbrido, explicar essas nuances. Aí eu tenho todo um aparato de recursos que eu vou utilizar diferente para um contexto de uma dúvida pontual, tá? E tem o que a professora Rose falou no início também, né? Que destacou que tem alunos, por exemplo, hoje que assistem vídeos no TikTok.
Então, ali, eles consomem conteúdos que normalmente a gente não utilizaria esse tipo de plataforma para assuntos diversos, tá? Às vezes, eu lembrei aqui de alguns casos. No IFRN, nós temos vídeos, categorias de vídeos diversos, digamos assim. Nós temos alguns vídeos que nós trabalhamos a formação, a preparação dos alunos para ingresso no ensino médio, na nossa instituição. Esses vídeos, eles são contextualizados, eles trazem situações do dia a dia, em que o aluno está... Temos alunos que trabalham como atores nesses vídeos e eles vivenciam situações ali diárias, como qualquer outra pessoa. E dentro daquele contexto, por exemplo, foi realizado um piquenique. Naquele contexto surge um assunto que vai ser trabalhado de forma interdisciplinar ali, entre as disciplinas português, matemática, cidadania. Esses vídeos, como eles têm todo um contexto, toda uma produção diferenciada, eles duram um pouquinho mais. Agora, vídeos mais pontuais, por exemplo, eu, professora, em uma determinada disciplina, estou introduzindo um assunto daquela disciplina. Então, aqui eu defino exatamente qual o objetivo daquela aula e eu foco naquele objetivo e trago um vídeo, produzo um vídeo mais curtinho, apresentando, dando sugestões, trazendo referências para que o aluno possa buscar ali mais informações. Então, assim, o tamanho do vídeo realmente vai depender. E, claro, considerar, né, essas questões mais atuais. Talvez esse vídeo que a gente produzia para esses alunos para preparação do ensino médio, talvez hoje precise de algumas adaptações, considerando as novas plataformas e os perfis que os nossos alunos vão desenvolvendo aí, né? Então, assim, são preocupações que a gente tem que ter e que não encerram, né? A gente vai sempre reavaliando e alterando, atualizando, e é uma atualização constante. É verdade. E é dinâmico, né? É uma área que ela é dinâmica. Hoje a gente está falando aqui, por exemplo, esse material mesmo. Eu já trabalhei uns 3 meses atrás, mas eu tive que rever todinho, olhar novamente o sistema para ver se tinha mudado alguma coisa para a gente poder trazer para vocês. Porque os sistemas, eles são atualizados, eles passam por transformações. Por exemplo, eu vi uma coisa agora que não tinha antes, era do modelo pro YouTube. Ele não tinha aparecido ainda quando eu tinha utilizado da outra vez. Não sei se era o login que eu estava utilizando, mas agora, quando colocou, tá aparecendo uma coisa nova, tá? Então, é bem dinâmico. Roberto colocou... seria interessante vocês disponibilizarem alguns vídeos para nos ajudar na preparação de aulas. Posso colocar alguns que eu já tenha gravado. Agora, foi bem pontual mesmo. Esse que eu coloquei como exemplo de teste nos nossos slides, ele foi um que eu trabalhei com gravação em estúdio e depois eu trouxe para essa funcionalidade. Alguns a gente tem até no próprio portal nosso institucional, acho que tem algumas desses vídeos, tá? Vou procurar alguns e colocar como exemplo. Por exemplo, eu tenho alguns que eu, às vezes, faço um vídeo de, no máximo, 5 minutos, em que eu vou apresentar uma disciplina. Então, a gente trabalha com alunos da modalidade e, às vezes, a gente não tem o momento síncrono, não é um webinar, mas aí eu faço um vídeo utilizando um desses sistemas para gravar o slide e a minha câmera e eu mostrando como é que a nossa disciplina ela vai estar organizada ao longo do semestre na divisão das unidades, tá? Vou procurar algum aqui que eu tenha gravado. Bom, então vocês já exportaram, ou se não exportaram, estão em processo ainda, que vocês agora são mega produtores, fazem vídeos enormes para demorar a renderizar isso tudo. Vamos passar para o próximo slide, Rose.
porque a gente vai encerrar agora nosso momento síncrono, trazendo agora, portanto, uma proposta de atividade. Agora que vocês já fizeram, testaram o Clipchamp e viram as possibilidades que vocês podem usufruir com essa ferramenta, a gente traz como proposta que vocês escolham um tema da área de atuação e elaborem, sim, agora um vídeo educativo. Como a gente tinha falado já anteriormente, essa parte de planejamento, se vocês já tiverem algo preparado, uma apresentação de slides, pode ser interessante vocês fazerem a gravação dessa aula utilizando os recursos, né? E principalmente o recurso de telecâmera, que aí você vai pegar o microfone e você vai gravar essa aula utilizando os slides de alguma aula que você preparou com essa ferramenta do Clipchamp. Aí a ideia é que não somente essa função utilize também adicionando texto, pelo menos no início ou no final, tá? E, como eu falei, não esqueçam de apagar os espaços em branco. Lembre que a faixa de tempo, quando vai gerar o vídeo final, ela vai gerar linear. Então, se tiver alguma faixa que vocês não arrastaram e colocaram sequencialmente, vai ficar o buraco e o vídeo vai ser gerado com essa lacuna. Então, a ideia é que a gente colocou lá no fórum, um fórum para que vocês postem a produção de vocês. Essas é que a gente vai querer ver, porque aí essa aí o Frankenstein, a gente para nós não interessa. A gente quer qual finalidade educacional vocês pensaram para essa gravação. Então, vocês vão gerar esse arquivo, não precisa ser muito extenso, tá? Mas que ele tenha um planejamento que vocês já têm de momentos anteriores, né? Se tiverem alguma apresentação, vocês gravem, exportem e coloquem em alguma plataforma. A gente sugere aqui o YouTube, que eu acho que é o que vocês utilizam com mais de forma mais frequente, tá? E compartilhe o link lá com a gente do YouTube. Não vão mandar 100 mega de vídeo, que eu acho que o sistema nem permite postar um arquivo desse tamanho, mas colocando o link, aí todos nós vamos poder apreciar o trabalho que cada um desenvolveu, tá? Essa é a nossa proposta. Acho que tem mais alguma coisa, Rose? Tenta passar aí. Se tiver dúvidas, todas as dúvidas vocês já foram tirando no caminho, então é isso, agradecer e que vocês possam utilizar isso aí no fazer de vocês e que seja uma ferramenta que seja rica para esse trabalho na modalidade. Tem uma dúvida aqui, Roberto, para visualizar qual programa que eu uso? Qualquer um que você tenha, Roberto. Eu normalmente eu estou no iMac aqui, eu utilizo um preview padrão do sistema e funciona normalmente com arquivos no formato MP4, tá? Quem manda é o freguês. O que você tiver aí, tenta rodar. Então é isso, a gente agradece. Se tiverem mais alguma dúvida depois, a gente já sempre deixa os nossos contatos. Tem também como mandar mensagem para a gente lá pela plataforma, pelo Moodle. E estamos à disposição. Muito obrigada, então, queridas colegas, por mais essa maravilhosa aula. Que coisa boa, né? Então, nós encontraremos agora no dia 8 de outubro, né? Que é a próxima. E lembrando, colegas, por gentileza, não esqueçam de assinar a lista de presença, né? Ela vai fechar daqui a pouquinho que ela já está programada para isso, né? Então, lembrem de assinar, tá? Tá aqui deixa eu colocar de novo aqui para que vocês não percam, tá? Se alguém não assinou ainda, por gentileza, assine. Então, obrigada, querida Rosemary, querida Elisama, obrigada ao Jefferson, obrigada aos nossos colegas intérpretes de Libras e obrigada a todos e todas que se organizaram para nessa tarde estar conosco, então, aprendendo mais um pouquinho sobre produção de materiais, né, para modalidade AD. Obrigadão, então. Tchau, tchau e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau, boa tarde, boa semana. Boa semana, grande abraço. Um abraço.